Nós vamos falar um pouco da epidemiologia do glaucoma, a prevenção da cegueira por glaucoma, sua fisiopatologia. Vamos falar de glaucoma congênito primário, o glaucoma primário de ângulo aberto, o glaucoma crônico de ângulo estreito, o glaucoma agudo primário, os glaucomas secundários, seu diagnóstico, farmacologia e tratamento. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira nos Estados Unidos, ou nos países desenvolvidos, de um modo geral. É uma das maiores causas de cegueira irreversíveis do mundo. As causas mais frequentes de cegueira no adulto incluem a catarata, a degeneração macular senil, o glaucoma e a retinopatia diabética. As causas mundiais de cegueira são os erros refrativos não corrigidos, a catarata e o glaucoma, com 2% de prevalência. A prevenção da cegueira por glaucoma, ela ocorre por conscientização, através de campanhas de prevenção, em que possamos iniciar o tratamento precoce e manter um acompanhamento oftalmológico. Então, necessariamente, para que eu faça o diagnóstico de glaucoma, eu preciso ter um sistema de saúde razoavelmente formado, né, para que eu ofereça uma assistência de saúde e possa fazer esse diagnóstico. Então, em regiões pouco desenvolvidas, com baixa assistência de saúde, o perfil da cegueira são doenças, praticamente doenças infecciosas e trauma, como tracoma, oncocercose, xeroftalmia, doenças carenciais, né, a catarata senil e o trauma. Em países com fase intermediária de desenvolvimento, onde você já tem um sistema de saúde para oferecer à população, que seria o nosso caso, o perfil da cegueira pode ser causado por traumatismo, glaucoma, ele já aparece como segunda causa, uma vez que você tem um sistema de saúde capaz de fazer diagnóstico. Então, você precisa oferecer no sistema de saúde serviços de oftalmologia, em que você possa fazer avaliação oftalmológica e a medida da pressão ocular. Vocês já vão entender o porquê disso, né? Porque o glaucoma crônico, aquele de maior incidência, ele é silencioso. Somente com uma visita ao oftalmologista é que você consegue fazer esse diagnóstico. As outras causas seriam o tracoma, a oncocercose, a xeroftalmia e a catarata. Já em regiões industrializadas ou países mais desenvolvidos com sistema de saúde, e aí você até poderia colocar o Brasil próximo dessa transição aqui, já de país industrializado e não necessariamente país desenvolvido, nós já temos um sistema de saúde a oferecer à população, e aí você teria o glaucoma como uma das primeiras causas, diabetes, degeneração macular relacionada à idade. Então, a prevenção da cegueira por glaucoma, primeiro ponto importante para chamar a atenção é que a pressão ocular elevada não é sinônimo de glaucoma, mas é o seu principal fator de risco. Alterações morfológicas e fisiológicas no nervo óptico que levarão à formação do glaucoma, né, ou diagnóstico de glaucoma. Entre elas, alterações na cabeça do nervo óptico e campo visual. Antes disso, o que leva o paciente ao oftalmologista, ao oftalmologista de um modo geral? Dor nos olhos ou olho vermelho, é uma procura da especialidade, né? Para trocar o óculos, né? Ainda, casos na família de cegueira ou casos em que você tem conhecimento de alguém próximo da família que teve perda visual e campanhas de triagem. Então, aqui entra a conscientização que precisa ser feita através do sistema de saúde ou através de campanhas ou políticas municipais de saúde, de modo que eu tenha campanhas de triagem, onde eu possa fazer a medida da pressão ocular. Já a prevenção da cegueira por glaucoma através da educação, né, você teria que realizar palestras para a comunidade ou palestras para um grupo mais afetado, através de folhetos de conscientização, programas de rádio e televisão, entrevistas, e ter também como alvo os agentes de saúde comunitários, o médico de família, professores e políticos locais, de modo a desenvolver programas de educação voltados para a prevenção do glaucoma. Aqui eu tenho os fatores de riscos para o glaucoma primário de ângulo aberto, que é aquele que é crônico, né? Aquele que apresenta silencioso para a população. Você teria esses fatores de risco, evidentemente, através do diagnóstico oftalmológico. Seria a pressão ocular elevada,
aumento da pressão ocular por uso de corticoide tópico, é um histórico de uso de corticoide tópico, colírios, né? Uma variabilidade diária da pressão, uma curva pressórica que ao longo do dia ela tem uma característica própria desse tipo de glaucoma. A simetria da relação escavação-disco, maior do que 0,5. Nós já vamos ver mais adiante o que é essa alteração na simetria da escavação-disco. O histórico de oclusões vasculares ou doenças vasculares da retina, como retinopatia diabética. A síndrome de esfoliação capsular, que é uma doença que acomete a cápsula do cristalino. Síndrome de dispersão pigmentar e susceptibilidade do nervo óptico. Já os fatores de risco extraoculares, né? Eu falei de fatores de risco oculares, e os extraoculares incluem uma história familiar, né? Parentes de primeiro grau, a idade madura ou velhice, alterações cardiovasculares, alterações endócrinas, hipotensão arterial, aumento noturno da pressão arterial, anemias, né? E aqueles pacientes com diagnóstico de glaucoma e que não fazem o tratamento, ou que não conseguem aderir adequadamente ao tratamento, ou por dificuldade de acesso ao sistema de saúde, ou por dificuldade de acesso à medicação, dificuldade de adquirir a medicação. Esse poderia ser fatores que levariam à cegueira por glaucoma. Preciso chamar a atenção que o que nós sabemos hoje é muito pouco com relação a toda a fisiopatologia da doença. O nível de pressão ocular, ele é realmente relacionado à morte de células ganglionares da retina. Por que eu sei disso? Porque eu sei que ao tratar o glaucoma, ao reduzir a pressão intraocular dos pacientes com glaucoma, eu consigo frear essa perda visual. Todos nós temos morte de células ganglionares ao longo da vida. Isso ocorre o tempo todo, só que numa velocidade maior nesses pacientes que apresentam um glaucoma. Então pode existir um mecanismo genético de morte programada, morte celular programada, também associado a essas alterações anatômicas, né, ou uma síndrome genética, levando a alterações não só da pressão ocular, mas um nervo óptico mais fraco para enfrentar mudanças da pressão arterial ou aumento da pressão intraocular. Então, o que nós sabemos e atuamos hoje ainda é relacionado ao controle da pressão ocular, a redução dos níveis pressóricos da pressão intraocular. Basicamente, seria do nosso conhecimento atual, seria o aumento da produção do humor aquoso maior do que a capacidade do sistema de drenagem do aquoso. Ou então, esse desequilíbrio se daria mesmo com uma produção normal de humor aquoso, mas com o sistema de drenagem do humor aquoso afetado por alguma situação anatômica, por alguma barreira anatômica. Então, notem que eu posso ter até uma produção normal do humor aquoso, tá? Mas se o meu sistema de drenagem é ineficiente, eu vou ter aumento da pressão ocular. Nesse sistema de drenagem do humor aquoso deficiente, eu posso incluir um trauma ocular, um bloqueio do escoamento do humor aquoso, levando a mesmo diante de uma produção normal, eu ter aumento da pressão ocular. Só para lembrar que a produção do humor aquoso, ela ocorre por difusão, ultrafiltração e secreção. O escoamento, ele ocorre através de duas vias, a malha trabecular e a via uveoescleral. Aqui eu tenho um esquema mostrando, em azul, vocês vão ver ali a íris, tá? Ela não está inteira, está cortada, de modo que você possa ver ali os processos ciliares, onde é produzido o humor aquoso. Esse humor aquoso ele vai ganhar a câmara anterior, os processos ciliares estão na câmara posterior. Eles escoam até a câmara anterior, onde você tem ali como barreira anterior a córnea, posteriormente a íris, a pupila, e você tem o escoamento do humor aquoso produzido nos processos ciliares através da íris, chegando à câmara anterior
e sendo drenado através dessa malha trabecular, posteriormente para os canais coletores e o canal de Schelem, certo? Essa é a principal via de escoamento, e qualquer obstrução ali nessa malha, por sangue, por exemplo, né, ou processo inflamatório, ou produção de processo inflamatório depositando ali. Imagine que a malha trabecular fosse uma peneira e que, se ela tivesse obstruída, você não ia conseguir fazer passar ali soluto através dessa malha. Se essa pressão, se esse humor aquoso que continua sendo produzido a despeito da pouca drenagem, você vai ter aumento progressivo da pressão ocular. Então, só para lembrar que o humor aquoso é produzido aqui nos processos ciliares.